Seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Estamos no quarto vídeo, correspondendo ao quarto capítulo de Apocalipse, um estudo bastante detalhado, capítulo a capítulo, que você possa aproveitar ao máximo assistindo a todo o nosso conteúdo. E agora, o capítulo 4 de Apocalipse já entra numa terceira parte do livro. Por quê? A primeira parte, lá no capítulo 1, fala sobre o propósito do livro, o livro de revelação do Senhor Jesus a João acerca das últimas coisas. Também no primeiro capítulo de Apocalipse, nós temos a visão de Jesus Cristo glorificado. Não mais o Senhor Jesus como ser humano, homem de dores, sofredor, que foi humilhado, foi morto, mas em Apocalipse, no capítulo 1, o Senhor Jesus se apresenta em sua forma gloriosa. A segunda parte do livro de Apocalipse refere-se às cartas que João escreveu às 7 igrejas da Ásia, as quais são encontradas nos capítulos 2 e 3 do último livro da Bíblia, cartas que o próprio Senhor Jesus ditou a João e ele escreveu e remeteu essas cartas às 7 igrejas da Ásia. As igrejas que receberam as cartas representam também todas as fases da era cristã da Igreja de Cristo, no decorrer dos séculos, desde o primeiro século até a atualidade. E nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, nós vemos que a igreja ainda está aqui na terra, ainda não havia acontecido o arrebatamento. Mas agora no capítulo 4 nós vemos que a igreja já está no céu. Entramos na terceira parte do livro de Apocalipse e a igreja não é mais vista aqui na terra, nem vista, nem mencionada. Os acontecimentos mudam de posição, de perspectiva. João passa a ter a visão a partir do céu, isso mesmo. Conforme nós lemos, então, iniciando o capítulo 4 de Apocalipse, o primeiro versículo. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, João foi levado ao céu, tinha uma porta no céu. João foi em espírito arrebatado até o céu. O arrebatamento de João tipifica o arrebatamento da igreja. E você nota também que havia uma porta no céu. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então João, levado ao céu, simbolizando o arrebatamento da igreja cristã. E há uma porta no céu, um caminho específico. Não são várias portas, não são vários caminhos que dão acesso ao céu. E o acesso não é livre. E o Senhor Jesus disse: ele mesmo é a porta. Veja João 10, no versículo 9, o que nós encontramos. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Então o próprio Senhor Jesus é a porta que conduz ao céu, ao reino de Deus. E disse mais, em João 14:6, nós lemos: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, um caminho só, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, João foi levado ao céu pelo único caminho, pela única porta, através do próprio Senhor Jesus Cristo. João foi arrebatado em espírito, levado ao céu, e lá ele viu um trono. Veja o versículo 2.
E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Nós vamos ver toda a simbologia daquilo que estamos lendo, do que vamos ler também na sequência, tudo tem uma figura, uma representatividade muito importante. Vamos analisar todos os detalhes à luz da palavra de Deus, com fidelidade ao texto sagrado. Então, João, arrebatado em espírito, simbolizando o arrebatamento da igreja, e lá no céu ele viu um trono. Versículo 3 continua: e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, olha só, pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Então nós temos aqui alguns elementos simbólicos também: a pedra de jaspe, a pedra de sardônica, a esmeralda e o arco celeste também. Vamos ver o que tudo isso significa. Jaspe é uma pedra cristalina brilhante que representa a glória, a pureza e a santidade de Deus. E a sardônica é uma pedra vermelha que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo e também o juízo divino que há de vir. É interessante salientarmos que jaspe e sardônica são duas pedras que estavam lá no peitoral. O peitoral do juízo do sumo sacerdote continha algumas pedras. E a primeira pedra era jaspe, e a última era sardônica. Então, jaspe e sardônica são as primeiras, a primeira e a última pedra, respectivamente, do peitoral do juízo. Quem é o primeiro e o último? É o Senhor Jesus Cristo. Em Êxodo 28, do 17 ao 20, nós vemos a descrição das pedras que estão no peitoral do sumo sacerdote. A primeira é jaspe e a última é sardônica. Peitoral do juízo. O juízo virá. E quem é o primeiro e o último é o próprio Senhor Jesus Cristo, como nós vimos já em vídeos anteriores. E também é citada a esmeralda, que tem a sua cor verde e simboliza a tribo real de Judá, a tribo de onde o Senhor Jesus Cristo veio. Ele é o próprio leão da tribo de Judá. E também é mencionado o arco celeste, um arco no céu, o arco-íris, que simboliza a aliança de Deus com o homem. Note que tudo em Apocalipse tem algum significado, alguma simbologia muito importante. Veja que Deus fez essa aliança com o ser humano e o arco-íris é o símbolo dessa aliança, e a aliança que foi feita ainda no primeiro livro da Bíblia, lá no Gênesis, no capítulo 9, versículo 13. O meu arco, disse Deus, tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E aí o arco aparece lá no céu, diante do trono de Deus. Também as pedras as quais nós mencionamos. O arco simbolizando a aliança de Deus, a sua fidelidade com toda a humanidade. E também Apocalipse, na sequência, vai apresentar aí 24 anciãos, conforme nós lemos no versículo 4, tudo no capítulo 4 de Apocalipse. Este vídeo refere-se ao capítulo 4, pois é o nosso quarto vídeo, um vídeo para cada capítulo. São 22 livros, no livro de Apocalipse, no total, então serão 22 vídeos também. Veja o que diz o versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Olha só então o que João viu, no trono, 24 tronos, nos quais estavam assentados 24 anciãos. Então, 24 anciãos, 24 tronos, vestidos de vestes brancas, e tinham também na cabeça coroas
de ouro. Mas quem eram os 24 anciãos? Eles representam os salvos de todas as épocas, salvos do Antigo Testamento, nos dias antes de Cristo, e também os salvos da Nova Aliança, salvos da Antiga e da Nova Aliança, do Antigo e do Novo Testamento. Por que o número 24? É a soma das 12 tribos de Israel, da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, e somando-se aos 12 apóstolos, que representam a Nova Aliança e o Novo Testamento. Então, 12 tribos da Antiga Aliança, mais 12 apóstolos da Nova Aliança, totalizando 24. Por isso, 24 anciãos. Não são anjos. Por que não são anjos? Pois anjos não usam coroas, né? E os 24 anciãos usam coroas, estão assentados em tronos e vestidos com vestes brancas, e as vestes brancas que simbolizam a pureza. Mas quem que está assentado em trono, usa coroa e tem vestes brancas? O próprio Senhor Jesus nos diz, como nós lemos aí em vídeos passados, apresentamos para vocês. Vamos ver primeiro os tronos. Quem está no trono? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, disse o próprio Senhor Jesus. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A promessa contida em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21. Então, aquele que vencer, que for fiel até o fim, se assentará um dia no trono, lá no reino dos céus. E tem mais, vamos ver também sobre a coroa. O Apocalipse capítulo 2, versículo 10 nos diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem, então os salvos aqui receberão a coroa da vida. Nós vimos no texto anterior que os salvos se assentarão em tronos. Agora vemos que os salvos terão a coroa da vida. E também vamos ver sobre as vestes brancas, em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então aqui nós vemos os salvos com vestes brancas. Como nós vimos também, os salvos receberão, herdarão um trono no reino dos céus, se assentarão em um trono, receberão uma coroa e estarão vestidos com vestes brancas, como os anciãos, né? Em tronos, também com coroas e com vestes brancas. Então, os 24 anciãos representam todos os salvos de todas as épocas da Antiga Aliança, representados pelo número 12 tribos de Israel, mais o número 12 do Novo Testamento, referindo-se aos 12 apóstolos, um total de 24. Por isso, 24 anciãos representando os salvos, né, durante toda a história da humanidade. E o trono que João viu no céu, o trono de Deus, não é um trono de graça, mas sim um trono de juízo. O juízo virá, é iminente. Veja o que diz o versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, olha só, do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Vamos ver em detalhes tudo isso daqui a pouquinho. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas. Mas o que são essas 7 lâmpadas? O que elas representam? E também as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aí já diz, né, o significado das 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Mas vamos então na sequência aí. O que são esses relâmpagos, os trovões e as vozes?
Os relâmpagos, os trovões e as vozes representam o poder de Deus, a sua majestade. E quando está, próximo de vir uma tempestade, nós podemos ver os trovões, ver os relâmpagos, ouvir os trovões, não é verdade? Indicando que a tempestade está chegando, o juízo de Deus se aproxima, Os relâmpagos nos céus, os trovões e as vozes, o poder de Deus e o seu juízo que virá. E também nós temos as 7 lâmpadas de fogo. Mas o que é isso? Os 7 representa a totalidade, a plenitude do ser divino, do próprio Deus. E também diz no texto que nós lemos que as 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus, mas não são 7 Espíritos no sentido literal. Os 7 Espíritos representam a presença plena do Espírito Santo. E também eles significam as 7 manifestações do Espírito Santo, conforme podemos harmonizar com o texto de Isaías, no capítulo 11, no versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de inteligência e o Espírito de conselho e de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, aí estão as 7 manifestações do Espírito Santo de Deus. Então, o trono de juízo, a tempestade que está para acontecer, o juízo de Deus que virá e o próprio Senhor em sua plenitude, o Espírito Santo de Deus ali em sua força, glória, poder e majestade. E também João teve a visão das 7 lâmpadas, representando os 7 Espíritos. E é importante salientarmos que no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, antes ainda de haver o templo de Deus, existia o tabernáculo. E no tabernáculo havia um candelabro com 7 lâmpadas. E as lâmpadas deviam ficar constantemente acesas. Veja o que diz Êxodo capítulo 25, versículo 37. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. Então, as 7 lâmpadas, lá de Êxodo, do 2º livro da Bíblia, representando os 7 Espíritos de Deus, ou a forma de Deus se manifestar, com suas 7 facetas. Muito forte. O Espírito de Deus com uma chama que nunca se apaga. A chama do candelabro nunca deveria ser apagada. Assim, a chama do Espírito de Deus em sua vida nunca deve ser apagada. E João também viu um mar de vidro e 4 animais. Veja só o versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E João continua, então, ali o seu relato, descrevendo tudo aquilo que viu. E o versículo 7, o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então, um mar de vidro, 4 animais, um semelhante ao leão, outro semelhante a um bezerro, o terceiro semelhante ao rosto de homem, o quarto semelhante a uma águia voando. Continua no versículo 8. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Então vamos lá, João viu aí nesses versículos que nós lemos, um mar de vidro e 4 animais. O que significa tudo isso? O mar de vidro, conforme a Bíblia diz, semelhante ao cristal.
e estava diante do trono de Deus. Olha só, um cenário belíssimo, um cenário precioso, evidenciando a majestade de Deus. E o mar de vidro também pode representar a igreja glorificada, todos os salvos, as nações celestiais. Por quê? Em Apocalipse, mais para frente, nós vamos ver que há um mar terrestre representando as pessoas que ficaram na terra e que não foram arrebatadas, podendo indicar então que o mar de vidro representa os salvos que estão na glória. O mar terrestre, então nós vemos em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, representando as pessoas que aqui ficarão e não serão arrebatadas porque não tiveram seu nome escrito no livro da vida, não receberam o Senhor Jesus em suas vidas em tempo aceitável. Veja então o texto. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, as águas, o mar aqui na terra, o mar terrestre, né, representando o povo que não foi salvo na ocasião do arrebatamento. Então, o mar de vidro pode representar lá no céu os salvos, as nações, né, todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus e que estarão com ele após o arrebatamento, lá no reino dos céus. E João viu também 4 animais. O 4 na Bíblia representa o número da terra. A terra tem os 4 elementos, aí a água, a terra, o ar e o fogo. E também representa ali o 4 toda a criação de Deus. E esses seres que apareceram a João, com rosto, né, de leão, de homem, de águia e de boi, são na verdade querubins, conforme nós lemos lá em Ezequiel, porque Ezequiel também viu esses seres e ele dá detalhes muito importantes. Ezequiel no capítulo 1, versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre um fogo. E continua no versículo 5, a parte A. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E o texto dá mais detalhes, mas nós encurtamos um pouquinho, né? O importante é você ver que Ezequiel viu os 4 animais, os mesmos lá que aparecem em Apocalipse, e Ezequiel entendeu, compreendeu claramente que se tratavam de querubins, conforme ele mesmo disse no capítulo 10 de seu livro e versículo 20. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Então, João viu em Apocalipse os querubins, como Ezequiel viu também esses seres lá no Antigo Testamento. Os 4 animais, né, são, na verdade, 4 querubins e representam aí toda a criação de Deus, é o número da terra. E nós vemos que há louvor e adoração no céu. Veja o que diz, né? Você vai continuar aí o texto a partir do versículo 9. Os salvos lá no céu após o arrebatamento estarão glorificando, adorando ao Senhor. Também os seres celestiais. Aqui no capítulo 4, nós já temos então a igreja arrebatada, glorificada, e tudo isso acontece antes da grande tribulação. Tanto o arrebatamento como a grande tribulação, nós veremos com mais detalhes um pouco mais para frente, tá? Nos próximos capítulos, nós entraremos em tais assuntos com mais propriedade. Mas aqui nós vemos então, lá no reino dos céus, Deus recebendo a adoração e glória por parte dos salvos, por parte também
dos seres angelicais. O versículo 9: E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Versículo 10: Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo o sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, lá os querubins adorando, louvando ao Senhor, sendo representados pelos 4 animais, e também os 24 anciãos adorando a Deus, eles que representam todos os salvos da antiga e da nova aliança também. E um dia estaremos lá no reino dos céus adorando, glorificando o nosso Senhor para todo sempre. Este foi então o capítulo 4 de Apocalipse. No próximo vídeo vamos na sequência o capítulo 5 deste livro muito importante, muito interessante, que você possa assistir a todos os vídeos para ter uma compreensão muito ampla acerca das últimas coisas, destas que o Senhor Jesus narrou, apresentou a João e que veremos tudo com detalhes de acordo com as Sagradas Escrituras. Que Deus continue abençoando a sua vida, abrindo o seu entendimento e que você seja uma bênção hoje e sempre, em nome de Jesus.